E aí, mais um Quarta para Dois começando. Agora com a última semana aí da primeira temporada regular que cobrimos ainda, né? Fizemos um podcast aí da primeira temporada. Enfim, foi uma semana aí atípica, né? Teve até time perdendo, se classificando, então muita loucura assim aconteceu. Muitas decisões aí pro futuro, né, de franquias, demissões e tudo também aconteceu, né? Sempre tem a Black Monday, né, da NFL, e aconteceu dessa vez de novo, que a gente vai também falar. E é isso, né, Danilo? Foi uma boa rodada, teve alguns jogos ali legais que decidiram e é isso, né? E uma surpresa, né? E aí, Heitor? Cara, essa semana, assim, foi legal, mas foi muito, não foi muito surpreendente. A maioria dos jogos aí, acho que assim, de surpresa mesmo, só ali a decisão ali da NFC Sul, da Exato. divisão do Panthers e Bucks ali. Mas de resto, cara, foi muitos jogos assim que os vencedores, quem a gente esperava que ia vencer, venceu mesmo. Não teve muitas decisões. E, cara, é isso. Não foi uma semana tão surpreendente, tão maluca como outras. Foi mais uma semana de confirmações, né? De jogos que já confirmaram quem já estava aos playoffs, quem tinha a primeira, estava brigando pela primeira seed, confirmou e foi basicamente isso. Foi só uma competição de seeds, né, no final, mas claro, com o Panthers se classificando, que pra mim foi grande surpresa, porque o Panthers se classificou perdendo um jogo, né? E foi Perdendo. pro próprio, pra própria, né? Porque assim, o Panthers perdeu o jogo pro Buccaneers, com o Buccaneers se classificando, só que com o Falcons ganhando, mesmo o Bucks ganhando do Panthers, o Panthers ganhou a divisão, né? É difícil explicar, mas foi isso que aconteceu, né, Danilo? Não tem como Cara, explicar terrível. melhor, talvez, né? Terrível. A Vamos começar. divisão cara, é sofrível demais, pelo amor Ah, de Deus. vamos começar por essa divisão, né? Eu acho que era esse o objetivo deles. Todo mundo terminar aí 8-9. Primeiro jogo aí de sábado. Panthers e Buccaneers. 14-16, né, pro Buccaneers vencendo. Um jogo aí que, pô, legal aí pro Bucks que venceu o jogo, né? Precisava desse jogo aí pra vencer, pra ir pros playoffs, né? Mas acabou não dando com a vitória do Falcons, enfim. Mas que maneira estranha do Panthers também, né? De ir pro playoffs, né? Não, bizarro, né? Porque assim, cara, eu assim, ó, eu preferia que o Panthers tivesse vencido. Eu já queria. Tipo assim, ó, eu já fiquei torcendo mesmo pros caras vencerem. Cara, o Bucks, assim, eu não gostei. Eu não queria ver o Bucks nos playoffs, pra falar a verdade. Eu até achei legal ali durante a temporada e tal, mas, na boa, assim, tem uns times assim que eu quero que eles se lasquem, sabe? E o Bucks é um deles. Eles perderam muitos jogos, vacilaram demais. E um time que, assim, cara, o Mayfield tá jogando estranho, enfim. Não que o Painters seja maravilhoso, que seja, assim, legal de ver. Mas, cara, não sei, eu prefiro ver o Panthers. Eu prefiro ver o Panthers e, assim, pô, e o Panthers vacilou, né, nesse jogo aí contra os Bucks. Eu acho que eles poderiam ter vencido, mas, assim, cara, é o tipo de. Assim, no fundo, cara, o Panthers vai para esses playoffs e, sinceramente, eu acho que eles vão apanhar do Rams. Né? Eu, sinceramente, eu não acho que eles vão vencer esse jogo, não acho que eles vão longe. Mesmo eles serem vencido o Rams na temporada regular, mas eu acho que esse raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Eu acho que o Rams vai vencer. E sobre esse jogo, acho que o lance mais bizarro desse jogo foi o fumble do Panthers, numa jogada que era para ser um flip flicker. O flip flicker é aquela que o quarterback ele entrega a bola pro o running back corre uns passos e aí ele para e devolve a bola pro quarterback. E aí o quarterback lança a bola e normalmente ele pega alguém livre. Cara, foi tão bizarro, assim, tava chovendo pra caramba nesse jogo, né? Tava assim, muita chuva. No segundo tempo deu uma melhoradinha, mas começou muita chuva. E aí o que aconteceu? Cara, acho que foi o Rico Dodo, se eu não me engano. Ele escorregou, nessa escorregada ele tentou jogar a bola pro Bryce Young ainda. Bryce Young sofreu fumble e, enfim, a bola foi dos Bucks. Enfim, um jogo muito estranho. O Mayfield também teve uma interceptação horrorosa no primeiro quarto. Horrorosa, assim, meu.
assim, o cara do Panthers, ele só tava parado, parece que a bola foi pro defensor, né? Mas enfim, é um jogo assim, estranho, um jogo apertado, 16-14, assim, como tem sido os jogos entre eles, né? Não são jogos assim com muitas pontuações. Eles se enfrentaram ali na semana 16, se não me engano. Foi 23-20 também, outro jogo apertado. Enfim, Panthers venceu. É, assim, venceu, continua não convencendo. Vamos ver o que vai ser desses Panthers aí nos playoffs. E, cara, que ótimo que os Bucks perderam, estão fora. E é isso. Perderam ganhando, né? É isso. É. É bizarro aí, mas é isso. O Panthers aí tá nos playoffs. Enfim, tiveram ali aquele comeback ali no finalzinho do jogo, né? Que, pô, ali foi a única coisa mesmo. Mas o jogo mesmo, assim, não teve muita coisa espetacular dos dois. Jogo divisional, né? Os dois times se conhecem, então é muito difícil ali. Mas é isso. Panthers aí pegou aí essa divisão. Teve alguns méritos, teve uma temporada boa, né? Eu acho que foi realmente o melhor time ali da South. Mas realmente a forma que eles foram, né? Poderiam ter ganho esse jogo e ficado mais tranquilos, né? Sim. Bom, e é isso. Vamos aí pro outro jogo aí de sábado. O jogo que definiu aí, né? A NFC, né, quem ia vencer ou não. E dessa vez, né? Seattle Seahawks aí ganhou esse jogo. Inclusive, o jogo que a gente ganhou, né? Que decidiu foi na casa do Seattle. E agora o Seattle meio que se vinga aí da gente um pouquinho. 13-3, mas foi pouco. 13-3 para o Seattle Seahawks, né? E é isso, né? Perdemos aí a First Seed. E agora é enfrentar o Eagles. E pro Seattle uma bye week. E um descanso aí. Tiveram uma boa temporada, né? Venceram alguns jogos importantes. Venceram contra o Rams, venceram contra a gente. E é isso, né? Vamos ver. Espero enfrentar esses caras de novo e bater neles, né? Mas realmente é um time muito forte, né? Cara, assim, ó, esse jogo quem venceu foi a defesa do Seattle. Ponto. Pra mim é muito nítido, é muito claro, não sei se você concorda com isso. Mas assistindo o jogo, assim, a defesa do Seattle fez tudo, velho. Fez tudo. Eles, assim, pararam completamente o ataque do São Francisco. A única campanha decente, a única campanha produtiva do São Francisco terminou com o fumble ali do McCaffrey, né? E, assim, o São Francisco mal conseguia passar do meio do campo, velho. Mal conseguia, assim, o Purdy não tava com tempo de passar, os caras apressando muito passe, e, enfim, assim, cara, assim, a defesa do Seattle completamente dominante, assim, talvez tenha sido um dos melhores jogos deles no ano. Assim, o jogo contra os Colts também, eles mandaram muito bem mesmo. Mesmo assim, era o primeiro jogo do Philip Rivers e tudo mais, mas assim, cara, os caras dominaram. E alguns pontos, assim, só falando ainda de defesas e ataques, né? O ataque de São Francisco é muito travado, muito travado. O fumble do McCaffrey, eu não achei que foi culpa dele. Eu vi alguns comentários principalmente ali de torcedores, né? Que a gente participa de um grupo de torcedores de São Francisco. Eu vi bastante gente criticando, né, o McCaffrey, pô, era pra ter segurado, a culpa dele, tudo mais, lá e tal. Eu não concordo, eu acho que assim, tudo bem, o passe deu uma desviadinha, mas mesmo assim eu achei que não foi suficiente pra ter acontecido o erro. E assim, até porque assim, o McCaffrey, ele é um cara que ele tá acostumado a receber passe, né, ele tá acostumado a receber passe. Então assim, ele não, dava pra ele ter ajustado. É que, cara, ali pra mim foi puramente azar do McCaffrey, da bola bater na mão dele e justamente atrás dele ter um linebacker esperando a bola cair no colo do linebacker, né? Então, assim, foi muito azar, assim, do McCaffrey, de São Francisco e tal. E, assim, a defesa do Seattle, cara, que defesa faminta, hein? Caramba, assim, realmente, assim, eles subiram pra caramba o nível aí do jogo. Tem um ponto também que o São Francisco não estava jogando com o Trent Williams, que é o offensive tackle. Então, acho que isso também acabou pesando um pouquinho, né, na questão da pressão. E um outro ponto que eu quero trazer também, a defesa do São Francisco. Cara, assim, para mim, o Seattle, ele escancarou o defeito da defesa do São Francisco.
contra o jogo terrestre, cara, o São Francisco, assim, cara, a defesa não tava segurando nada. Essa é a verdade. Assim como o jogo contra o Chicago, que o Chicago também foi lá e enfiou 38 pontos, a defesa o ataque do Seattle tava correndo muito bem. Tava com muita facilidade. E assim, esses 13 pontos, pra mim, foram mentirosos. Era pro Seattle ter enfiado uns 30. Porque, de verdade, assim, é que o Darnold ele não presta. Se ele fosse um cara mais consistente, um cara confiável, pô, ele teria arrebentado. Tipo assim, ó, se o São Francisco tivesse feito esse jogo contra os Rams, cara, era 42-6. É o que eu acho. Porque se tivesse um quarterback decente ali, ele teria arrebentado. Você pode ver no primeiro quarto, mano. O Sam Darnold perdeu um touchdown. Ali naquela que eles foram até a quarta descida e não entraram. O Charbonnet correu mas absolutamente sozinho. Era só ele. Tipo assim, eu assistindo, eu vi o touchdown. Só você olha e fala, puta merda, o cara lá em cima vai passar. E ele não passou. Ele hesitou. A hora que ele olhou pro outro lado, ele tomou um sec. E fora outros lances dele, umas decisões meio questionáveis. Algumas forçadas de bola que ele deu também. É que assim, cara, não era o dia da defesa do São Francisco. Não era. Assim, ainda assim a defesa cedeu só 13, mas eu acho que muito por conta do ataque do Darnold, que não conseguiu fazer as jogadas. E, cara, foi isso. Nossa, eu falei pra caramba, hein? Pois é, né? Mas, pô, eu já lembro aquele jogo, né, do Brock Purdy contra o Baltimore Ravens, que é pra decidir, né, quem seria o MVP. E o Lamar ganhou aquele jogo e o Brock Purdy teve muita dificuldade. Foi aquele jogo que ele teve 4 interceptações muito estranhas, né? Parecia que era um jogo assim totalmente atípico. Nem parecia que era o Brock Purdy ali. Alguns erros assim muito estranhos que aconteceu. E aquela defesa era do McDonald, né? Que inclusive Nossa, bem lembrado. foi a defesa Puta que merda. foi pro Seattle, né? Não sei se também quando o Seattle viu aquele jogo, a gente pegou um cara aqui pra bater os caras. Pode ser, mas realmente, né? O que eu já te falei, né? O retrospecto, por exemplo, contra o McVay e contra o Ben Johnson é muito favorável, mas contra o McDonald ele já tomou 2 coros. Contra o Brian Flores ele também tem bastante problema. Tem alguns caras assim que eles travam um pouquinho, né? Parece que realmente a gente tem dificuldade ali com a defesa do McDonald. E isso é algo que me assusta, porque a gente vai enfrentar toda vez, né? Uma hora a gente tem que aprender, ou talvez mudar. Porque já aconteceu isso 2 vezes, a gente já ganhou, né? Mas era também por conta muito do time ser melhor, né? Esse jogo aí a gente tinha um time inferior. E eu acho que era muito por conta da defesa também, né? A defesa tá totalmente machucada, né? O Betuni saiu no jogo, né? Durante o jogo. E a escolha do draft foi até boa, né? Desse ano, né? Eu esqueci o nome dele, mas o defensive end de Georgia. Ele tava ajudando muito no jogo terrestre no começo da temporada. Inclusive o primeiro jogo, né? Desses 2 times, o Seattle não correu tanto. Mas ele estava muito bem e ele também se machucou. Então a gente tem, enfim, muita coisa. O plano defensivo é claramente para mim, assim, quando eu vejo. A gente vai conter aqui, a gente vai dar espaço para eles, a gente vai fazer aqui, mas a gente vai sempre defender o espaço, né? Sempre jogar assim do mais seguro, né? Não mandar muita blitz. O pass rush também não ser muito agressivo, não precisar ir tanto no quarterback, é mais conter ele, atrapalhar o passe, né? Jogar com a DL em cima dele, né? Mais pra cima dele para atrapalhar ali. É mais essa mentalidade, né? De não dar muita coisa pro ataque. Só que quando tem um ataque muito bem montado e bem feito, né? Fica difícil pra isso, né? Porque aí começa a talento, começa a abrir buraco e tudo. Então é um plano de jogo, né? E assim, funciona. Quando tem uma jogada, a gente precisa de 2. Quando foi contra o Bears, né? A gente teve uma jogada, fizemos e ganhamos o jogo. Contra o Rams, né? Que teve aquele fumble. Então é muito isso, a gente precisa de uma jogada. O Seattle não deu nenhuma, inclusive achou várias para eles, né? E total mérito. E assim, o Seattle mostrou que é um time que vai estar nos playoffs, vai brigar, né? A gente não tem confiança ainda mesmo no Darnold, eu também não tenho ainda. Mas é um
é um time ao redor, né, muito forte, né? Então a gente não pode também negar tudo. Eu acho que é a mesma coisa que talvez do Goff ali, talvez. Talvez o Goff já mostrou mais coisas, né? Que já foi pra Super Bowl e tudo. Mas tipo, a gente sabe que o Goff não é tanto daquele nível, mas o time ao redor é tão bom que pode ser perigoso e pode ir mesmo pra Super Bowl, né? Então, e o Seattle pode ser um time desse. Lembrando que o Russell Wilson também já foi. E o Russell Wilson é bom jogador, né? Mas a gente viu que depois também, né? Quando saiu ali de Seattle, daquele time, não foi tão grande assim, né? Então, às vezes o time também, né? Ajuda muito. Sim, exatamente. Não, é isso, assim, quem tá em volta do Darnold é que facilita as coisas pra ele. Aham. Porque ele tem jogo terrestre, ele tem bons caras ali, bons alvos. Mas você vê que quando ele precisa fazer alguma coisa, eu tava vendo um lance que ele forçou, que ele quase foi interceptado na endzone, que assim, cara, ele forçou uma bola e era o Jair Brown que tava na cobertura de safety. E assim, primeiro que no começo da jogada, quase, eu não sei que se foi o Lenor, acho que era o Lenor. Quase, ele deu um puxão no braço acho que era o Indigba. Ele deu um puxão no braço do Indigba, aí soltou rápido, e o Indigba ganhou dele, e aí, só que o Lenor se recuperou e conseguiu pular e defender, e o Jair Brown também. Praticamente, assim, cara, eu acho que o Lenor atrapalhou um pouco a interceptação do Jair Brown, que já foi, assim, ele já ia receber dentro da endzone, bem lá no cantinho, no alto. É o tipo de coisa assim, esse tipo de jogada que o Sandarnold simplesmente assim, pra mim parece que é meio telegrafado o passe. Porque o Jair Brown chegou praticamente junto com o Ndigba pra pegar a bola. Então, assim, jogar contra o Seattle, você tem que forçar o Darnold a lançar a bola. Bota ele pra lançar a bola, assim, trava o jogo terrestre que você vai ganhar o jogo. Porque o Sandarnold ele vai entregar, ele vai ter uma interceptação, ele vai telegrafar um passe, ele vai, sabe? Ele vai dar essas moscadas, porque é normal, é o padrão dele. É o que a gente vê sempre dele, né? Agora, o problema é assim, a defesa não consegue parar o jogo terrestre. Então, cara, não tem como, né? E no segundo tempo ficou mais nítido ainda. E assim, o Betuni também se machucou, que era o linebacker, que era o reserva imediato ali do Warner, né? Então, assim, quem vai jogar agora é um cara chamado Eric Kendricks. Não sei se você lembra dele, mas ele jogou naquela Sim. defesa monstruosa do Vikings. É. Que tinha o Anthony Barr, Daniel Hunter, Harrison Smith. Tinha uma par de cara bom pra caramba lá no Seattle, no Vikings. E assim, é um cara que. Assim, eu não sei se. Assim, ele me parecia bom, mas é que ele também jogava numa defesa fantástica, né? Então, assim, ele ficava bom também. Só que ele foi pro Cowboys, não sei se você lembra, Heitor, mas esse Eric Kendricks, eu acho que é 1 ou 2 anos atrás, ele fechou com o São Francisco. Acho que, sei lá, dias depois, acho que o Cowboys chamou ele, não sei qual que foi. Sim. Só sei que ele falou São Francisco, então, eu vou preferir pelo Cowboys mesmo. E Porque aí ele foi. era o Mike Zimmerman, o defensive É, coordinator, ele foi. isso, e aí o que aconteceu? Ele, por fim, ele acabou não dando muito certo lá no Cowboys. E, cara, ele tava no practice squad do São Francisco. Eu nem sabia Sim. disso. E Essa aí semana. ele foi promovido. É. Ele foi. Então, ele foi promovido e vai jogar no domingo. Então, assim, cara, eu até fiquei um pouco mais, digamos assim, confortável em saber que é um cara um pouco mais experiente, um cara que já foi titular, que já jogou numa defesa muito boa. Eu fiquei até um pouco mais tranquilo para esse jogo aí contra os Eagles. Mas, Sim. assim, cara. Ele já jogou contra o Eagles, né? Então pode ajudar. Tem ali. E ele tá 6 semanas, né? Dentro ali. Então ele já conhece muito do. Inclusive no jogo, né? Que o Petunia se machucou, ele entrou. E ele conhece já, né? Muito bem o playbook, já consegue se comunicar bem. E, pô, realmente, ter um cara experiente nesse jogo ajuda muito, né? Ainda mais nesse estádio. Ajuda demais. Pô, porque se colocar, né, até mesmo o Betune, enfim, não sei. O Betune tem experiência, mas, pô, machucado, né, já com problema ali. É melhor colocar talvez ele. E você falou também, né, do Kizir White. É outro cara também experiente. Então, é isso, vamos ver, né. A gente tem história, né. Eu tava vendo o David Lombardi. Ele contou uma história do jogo do Green Bay Packers e 49ers. Que foi o ano do The Cat, né? E depois
49ers contratou um linebacker, agora não me recordo o nome, eles pagaram $10 mil pra ele, né? Pra jogar aquele jogo. Aquele jogo sim, exatamente, né? E a gente também tava com um problema ali na defesa também tinha algumas lesões. E aí até tem a jogada, né, final, que é que tipo, ele quase dá um no sec e meio que forçou o Brett Favre a interceptação. E aí o Madden ali na hora ali que ele tava narrando ali, comentando o jogador, ele falou: o 49ers deu $10 mil pra esse jogador e tal, e esses $10 mil já valeram a pena agora, né? E foi realmente, ele fez o sec e classificou o 49ers para os playoffs. Vamos ver se esses dois jogadores podem fazer isso, né? A experiência aí, né? Sim, exatamente. E assim, outro ponto que eu queria trazer também, né, do jogo, cara, aquela conversão de terceira para 17 com uma corrida que o Seattle fez ali no final do terceiro quarto, inacreditável, velho. Ali pra mim, depois daquilo ali, eu falei, mano, não, acabou, mano, não tem mais defesa. Não tem mais Já tava com defesa. dificuldade Cara, de dar assim, ó, tackle. cara, é o tipo de coisa assim, ó, é o tipo de jogada que assim, ó, o técnico sabe que, tipo assim, mano, não vai dar em nada. Mas eu vou tentar. Vou chamar uma corrida, porque eu não vou tentar passar a bola na terceira para 17. Basicamente, assim, o Seattle já tinha aceitado que ele não ia converter. Porque era uma terceira muito longa, 17, é muita coisa. E aí que ele faz? Chama uma corridinha aqui, ele vai dar umas jardinhas, posiciona o punch aqui um pouco melhor, e é isso, né? Caraca, velho. Os caras converteram terceira para 17 correndo com a bola. É inacreditável. É inacreditável. Essa jogada, assim, me deixou desfalecido no sofá, velho. Falei, mano, pode parar, velho. Não, acabou o jogo pra essa defesa, né? E assim, ó, e não é uma crítica à defesa, porque assim, cara, o Robert Saleh, ele é excelente. Ele tá fazendo o que dá pra fazer com o que sobrou. É isso. O que sobrou? O que dá pra eu trabalhar? Ah, essas peças aqui, então é isso aqui que eu vou fazer. E ele tá fazendo o melhor que ele pode com o que sobrou de jogador. Porque, cara, é muita lesão, muita lesão. Todo jogo, assim, em vários jogos importantes, o Brasil está perdendo caras por lesão. Então, assim, eu até acho que, assim, cara, a defesa, assim, vai ter que, assim, a defesa, assim, no geral, jogou bem, fez uma boa temporada, né? Tudo bem que pegou uns jogos aí, um calendário um pouco mais fácil, tudo mais, mas assim, se portou bem, conseguiu segurar as pontas. O Robert Saleh tá fazendo um trabalho excelente. Se tivesse um time completo, seria melhor ainda. Mas assim, cara, ele tem feito o que dá, e o que ele tem feito, ele tem me agradado. Eu tenho gostado de ver. Então, cara, é Sofrível, né? basicamente isso. É muito, entendeu? Realmente. Ver ali o time cedendo isso daí, terceira para 17, me lembra aquele jogo também do Titans que a gente foi a mesma coisa. É isso. Vamos com o que dá, né? E o Warner parece também tá bem. Então vamos ver aí, pode ser que tenhamos ajuda. O Warner no campo ajuda muito, né? Porque Sim. aí, enfim, o jogo terrestre pode ser, se ele tiver 100%, aí fica um bom matchup pra gente, porque pô, o Warner marcando ali o Barkley, dá pra gente fazer 2, 3 jogadas, porque o que ele mais gosta é fumble e sack e fazer interceptação. Então a gente pode ter, né? Então é isso. E talvez não, mas o Eric Kendricks também aí já foi também um jogador assim. Então é isso. Eu acho legal. Estão colocando experiência. E esses jogadores eu acho também, né? Eles estão ali. São veteranos mais velhos. Só que eles não estão jogando a temporada e só estão treinando, né? Pode ser aqueles treinos do Goku, né? Tá ali só se preparando e vai pro playoffs agora, né? O que o Odell Beckham queria, o Eric Kendricks fez. Só vai jogar no playoffs. Sim. Cara, é isso do jogo e, enfim, eu acho que assim, o São Francisco, eu tô um pouquinho desanimado com esse jogo aí contra os Eagles. Eu não acho que o São Francisco tem tantas boas chances de passar. Eu, sinceramente, acho que o Eagles tem mais chance de passar. E é o tipo de coisa assim, só que o São Francisco tem uma chance. É isso, assim, vai ter que fazer aquele jogo perfeito. O São Francisco vai ter que fazer um jogo perfeito contra os caras. Só que assim, cara, se o jogo terrestre dos Eagles entrar, cara, já era. Se os caras estabelecerem o jogo terrestre, eu acho que não vai nem ter jogo. Porque assim, o Barkley vai correr pra caramba. O Barkley é bom.
A OL do Eagles também é decente. Então, assim, vai abrir espaço pra caramba, ele vai correr pra caramba. Mano, o Kenneth Walker ali já correu pra caramba, imagina o Barkley, né? Então, enfim, eu tô um pouco preocupado aí com essa defesa. E os caras vão ter que se superar demais, velho, pra vencer o Eagles lá na casa deles. O Eagles tá achando que o Eagles entregou o jogo lá pro Washington, né? A gente já comentou sobre isso no preview. Pra mim, entregou o jogo pra poder pegar o São Francisco, porque ele acha que o São Francisco vai dar mais jogo do que contra os Packers, né? Eles acham que vão arrebentar o São Francisco. Então, deixa eles acharem. Deixa eles acharem, assim, se a defesa conseguir se superar, eles vão se lascar. E é isso que eu quero. Eu também, exatamente. Esse é o espírito, porque se a defesa começar a segurar e der mais chance pro ataque, aí o ataque engrena. O Hurts vai fazer merda. O Hurts vai acabar fazendo merda, é isso. Também. Aí exato. Uma das coisas aí que também pode fazer aí é provocar aí, ou talvez o Devonta Smith e o AJ Brown, que não se gostam muito também, com o Jalen Hurts. Deixar uma briga lá no vestiário lá, é isso, né? Vamos ver. Sim. Tem algumas estratégias aí durante. Você tava no estádio, você viu, né? Teve até briga lá, né? Então, eles conseguem provocar essa galera. Vamos ver. Boa. Bom, e aí vamos pro jogo então de domingo. Jogos que não valeram nada, mas valeu esse jogo, né? É muito louco o que aconteceu. Saints e Falcons. Falcons vencendo 19-17. O Falcons acabou classificando, né, o Panthers em questão de desempate. Porque é o seguinte, né? Tivemos isso, né? Parabéns aí para a NFC South. Tivemos 3 times 8-9 dentro da divisão, né? Então 4 times negativos e 3 8-9. Os 3 empataram. Então assim, o Bucks, se fosse só com o Panthers, né? Se fosse só 8-9 o critério de desempate, eles teriam a vantagem porque eles venceram os 2 jogos. É isso, né, Daniel? E aí, com o Falcons vencendo, ficaram 3 times 8-9. E aí o critério de desempate muda quando são 3 times envolvidos. Entre eles. E aí eu não sei assim qual foi a combinação, provavelmente foi de calendário. E eu acho que o Panthers faz sentido, porque o Panthers ganhou do Rams. Então eu acho que por conta de esse calendário, eles venceram e se classificaram, né? O Falcons acabou vencendo e o Panthers acabou perdendo. E foi isso que resultou o Panthers indo para os playoffs, né? E teve um outro lance também, que assim, cara, essa temporada, o Atlanta Falcons fudeu o Buccaneers de todas as maneiras, né? Porque eles perderam as 2 pros Bucks. Aquele jogo de quinta-feira, aquela virada, eu ainda falei, cara, o Bucks, ele tem que abrir o olho pra ele não perder esse jogo pro Falcons. Parece um jogo tranquilo, mas o Falcons tá jogando bem e o Falcons complica as coisas pros caras. Uhum. Cara, e ele tá com o jogo na mão, completamente na mão. E eles conseguiram perder no último quarto pro Atlanta, com field goal lá no finalzinho. Então, assim, o Atlanta ganhou 2 vezes do Bucks esse ano. E no último jogo, ainda ganhou do Saints e desclassificou o Bucks, velho. Desclassificou o Bucks. Caramba. Então, assim, os caras, assim arrebentaram com o rival, assim. Voaram mesmo. Né? Então, assim... e era um jogo que... do Falcons, praticamente, né? Parece que foi esse o objetivo deles, né? Exatamente, velho. Engraçado que assim, cara, e os caras não foram pros playoffs, né, velho? Olha que merda que é, né? Pois é. Ganharam 2 vezes do Bucks, ganharam do Bills, mas perderam 2 vezes pro Panthers. Parece que foi de propósito mesmo, só pra deixar pro Panthers, né? Não é possível, né? Sim, bizarro. E assim, sobre esse jogo, né, especificamente, cara, os caras estavam jogando parecendo que... Isso é uma coisa que eu achei legal. Os 2 times pareciam que estavam jogando como se eles estivessem disputando os playoffs, né? Que os caras, assim, se doaram pra caramba, correram pra caramba. E eu até achei que o Atlanta correu até um pouco mais, né? Eu achei que o Atlanta se esforçou um pouco mais. Mas assim, o Saints também fez a parte dele, né? Tentou pra caramba e tal. Cara, foi um jogo legal de assistir, divertido. Teve ali o fumble logo no comecinho, o fumble ali do Saints, que o cara recebeu, foi logo no comecinho do primeiro quarto, o cara do Saints recebeu, acho que foi o Jawan Johnson, ele correu com a bola assim, cara, o cara do Atlanta veio por trás, deu um soco na bola,
e a bola escapou e forçou o fumble. Depois o Cousins teve uma interceptação horrorosa, ridícula, que ele foi interceptado pelo cara da DL, velho. Bizarro, Pois velho. é. Tipo, mano, como ser interceptado pelo cara da DL, caramba, né? Ele tava tudo fechado, ele tentou dar um passezinho de ladinho, assim, curtinho, e o cara da DL viu, voltou e interceptou. Parecido com uma jogada que o Aiden Hudson fez uns anos atrás contra o Rodgers. Acho que foi num. Não foi num Thanksgiving, não. Foi no outro. Foi um jogo normal deles. Também foi a mesma coisa também. Mas, enfim. Acabou sendo um jogo legal, uma vitória aí do Falcons, 19-17. Um jogo bem apertado, que foi até o final. O Falcons manteve ali 16-10 até o final do jogo. E aí, enfim, acabou sendo interceptado, e essa interceptação no final acabou matando o Saints. Porque, cara, eu até achei que eles iam conseguir. Ele tava faltando 3-14 quando ele foi interceptado. E, enfim, cara, assim, um jogo legal, curti, foi bem divertido de ver, e foi mais divertido ainda de ver o Bucks se lascando. Pois é isso. Porque, na verdade, só um ponto aqui, eles chegaram o jogo tava 16-10, né? Eu achei que eles iam conseguir virar, né? Mas, assim, essa interceptação e o retorno do cara do Falcons acabou deixando o time já em área de field goal. E aí ele acabou fazendo 19-10. O Saints ainda teve um touchdown no finalzinho, né? Faltando 1-16, quando ele fez o touchdown. E aí 19-17. Então, assim, talvez se o Saints tivesse nessa campanha que ele foi interceptado, se ele tivesse aberto 17-16 ali, não sei se o Falcons ia conseguir virar o jogo. Não sei se eles iam conseguir. Mas essa interceptação acabou lascando com o Saints. E com os Bucks também, né? De certa forma. Exatamente. Foi muito ali mais pra isso, né? O jogo ali era muito para Panthers e era muito mais importante para o Panthers e para o Bucks do que para os dois times. Mas os dois venceram aí. Quer dizer, o Falcons venceu e o Panthers acabou vencendo também. E é isso. É isso do jogo, né? Só também falar enfim, e mesmo o Falcons ganhando esse último jogo, classificando aí o Panthers, talvez foi a última gota d'água aí, não sei, mas Raheem Morris e Terry Fontenot é o GM, como o Michael Lombardi gostava muito de chamar ele, 5 Super Bowls, ganhou 5 Super Bowls, o GM de 5 Super Bowls, né? Era mais ou menos isso. Ele fala 5 Super Bowl GM, né? Então era 5 Super Bowls GM. Terry Fontenot era uma piada que ele tinha, porque teve a questão ali do Bill Belichick, né? O Falcons teve a chance até de fazer uma entrevista com o Bill Belichick. Acho que fez, na verdade, uma entrevista. E ele fez uma lista, né, o Terry Fontenot, e nessa lista não tinha o Bill Belichick, eram 5 head coaches que estavam ali available. E quando você tem uma lista dessa e não tem, né, o Bill Belichick, é meio estranho, mas enfim. Teve decisões aí também muito estranhas, enfim, durante tudo, né, então acabou saindo e o Harry Moyes acabou indo junto. E é isso. Atlanta Falcons aí de mudanças, né? Tem muita coisa pra assim, falar desse daí, mas eu acho que eu vou encurtar aqui. Sim, mas assim, eu só queria comentar, né, sobre isso. Eu até achei que o Raheem Morris, que é o head coach, eu achei que ele estava fazendo um trabalho tão ruim. Ele arrumou essa defesa aí, a defesa do Atlanta é uma boa defesa. Eu tava vendo alguns stats aqui que eu joguei no chat GPT essa semana. E, cara, o Atlanta Falcons é uma das boas defesas que pressiona bastante o quarterback, né? Que pressiona sem precisar mandar blitz também. Então, que é uma coisa surpreendente para mim, né? O número 1 disso foi o Vikings, né? O Texans foi só o quarto que faz isso, né? Que consegue ser efetivo na pressão sem precisar mandar blitz. O Atlanta também tá no top 5. Então, assim, é uma defesa que não é ruim. O Raheem Morris é um cara de defesa, né? Só que, assim, cara, assim, o GM, ele é terrível.
né? Essa decisão aí que os caras fizeram de contratar o Cousins, pagar uma grana pro Cousins e ainda pegar o Michael Penix lá no draft, eu acho que isso daí, assim, puta, arrebentou demais com os caras. Eles teriam que ter uma temporada muito, muito boa, tipo, final de conferência, para eles não serem demitidos, né? Mas, enfim, o GM já tava fazendo cagada há um tempo aí. O GM, sim, eu acho que mereceu a queda, mas o head coach eu acho que ainda eu deixaria mais uma temporada aí para ver o que ele faria, né? Mas, enfim, é só sobre isso desse jogo aí. O Falcons tem um bom time, talvez com um cara certo ali, eles até disputem ano que vem, até seja o principal time dessa divisão aí no ano que vem. E, cara, é isso. Tem muitos bons candidatos, né? Aí vamos ver como é que eles vão tomar essa decisão. Já tiveram muito bons candidatos, né? Eles tiveram Bill Belichick, Pete Carroll. Enfim, o Pete Carroll acabou não dando tão certo no Falcons, né? Mas, pô, pelo menos ali. Tinha o Harbaugh, tinha Mike Vrabel. E, enfim, eles não foram para nenhuma dessas opções, né? E o Harry Morris estava vindo bem também, né? Do Rams. Mas, enfim, tem algumas opções talvez melhores aí para eles, né? Poderiam ter, né? Mas, enfim, vamos ver agora, né? Como é que vai ser. Nova gestão total. Tem que ver primeiro, eu acho que quem vai ser o GM nessa franquia para mim. E porque é uma franquia muito isso, né? O GM tem muito poder. Então tem que ver quem vai vir aí pra vamos ver, né? Potencial tem bons jogadores, né? Tem jogadores aí de top 10 do draft, né? Então, que rendem, né? Pelo menos isso, né? Pra mim foram umas escolhas, mas pelo menos assim, né? O Drake London joga bem, o Bijan Robson joga bem. Tem que ver o Michael Penix como é que vai ser. Eu acho que talvez muita dessa decisão deles vão ser por conta do Michael Penix, para ver quem. Eu acho que vai ser muito ofensivo, talvez ali quem eles vão atrás, né? Para quem vai ajudar o Michael Penix aí. Vamos ver quem vai ser a escolha, né? Mas vai ser legal de ver, né? Vamos ver. Sim, vamos ver. É isso, e do Saints ano que vem aí se preparar também, né? Bom, bora pro próximo jogo. O jogo que teve um recorde sendo batido, né? Finalmente, Browns vencendo também. Browns 20, Bengals 18. Bem ali no finalzinho do jogo, né? Teve ali, o Marsette teve quase ali alguns sacks. O Burrow estava de sacanagem às vezes, né? Mas ali no final ele conseguiu ali pegar o sack. Muita gente falou que o Burrow meio que caiu, mas ali ele já tava aceitando, né? Porque tipo, mano, ele já tava muito perto ali já. Era só pegar. Legal que, enfim, a família dele tava lá, né? O pai e a mãe. E comemoraram. Foi bem legal aí. Um ponto positivo aí pro Browns, né? Nessa temporada. E é isso. E o Bengals perdendo o jogo aí, né? Um jogo aí bem atípico, mano. Um jogo bem fraco, né? Dos dois times, eu acho. Exatamente, Esse jogo aí, ninguém, não tava valendo mais nada também, só tava valendo pro Myles Garrett conseguir conquistar aí o recorde de sacks em uma temporada. Que bom que ele conseguiu também, eu tava torcendo pra ele conseguir também. É um ótimo jogador. E, enfim, é isso. Desse jogo não tenho muito, acabei não prestando muita atenção também nesse jogo. Não valia nada além do sec, né? E, cara, acho que é isso mesmo. Vamos ver como esses times voltam pro próximo ano, né? Inclusive mudança no Browns, né? Kevin Stefanski demitido. Eu achei que ele poderia ficar, né? Mas não foi. Pra mim é um cara que foi talvez vítima da gestão aí de quarterbacks que o Browns fez, né? Ele não teve muita voz ativa. Não sei se ele teve tanta voz ativa assim. Então, pra mim teve esse problema, mas enfim, ele conseguiu ir pro playoffs mesmo com o Joe Flacco, né? E com grandes problemas ali. Então, pra mim, era um cara que tem potencial e, enfim, se for pra uma franquia aí mais organizada, eu acho que ele consegue montar um ataque legal, um ataque bem constante, que já tá há muito ano na NFL. Esse ano foi um ano atípico mesmo. Os anos, na verdade, que ele teve, porque ele teve problema com o quarterback, perdeu o Nick Chubb também. Enfim, mas algum time aí que tá precisando, eu acho que ele é um bom nome. Para coordenador ofensivo é um ótimo nome, para head coach eu acho que acredito ainda que também é. E é isso, o Browns, eu não sei quem vai para aí também.
Exatamente, é. Mas assim, os caras precisam mudar um pouco o rumo da franquia, né? Porque, assim, pô, tem tomado umas decisões. Engraçado que eles tomam umas decisões legais, mas também tomam umas, assim, muito ruins, né? Eles têm feito umas escolhas boas, meu, Miles Garrett mesmo, é uma escolha excelente. Né? Olha o resultado que ele deu com a franquia, né? Pois é, ele bateu o Então, assim, recorde. exatamente, Segue. meu, 23 sacks em quantos jogos? Ah, Em 17, né? em 18 Então, jogos, assim, né? mais. É 17 né? Exatamente. Tem a bye week. 17, é. É, Isso, foi. é. Mas, enfim, é isso. Bom, bora aí pro próximo. Packers e Vikings aí vencendo. O Packers já tava classificado nos playoffs. Time todo reserva aí. A gente não precisa falar muito, né, do Packers. E o Vikings aí, enfim, ganhou o jogo. Mas o JJ McCarthy sai machucado de novo no primeiro tempo. Enfim, problema de lesão aí sempre com ele. E é isso, né? Venceram o último jogo aí, terminaram positivo, né? Todos os times aí da NFC Norte terminaram positivo. É isso, pelo menos esse Vikings aí terminaram positivo, né, Daniel? É só isso. Pelo menos. Já estava eliminado já há um tempo. Uhum. Só ganhou mesmo nos últimos jogos, quando não precisava mais. Justin Jefferson teve 101 jardas nesse jogo aí. E, cara, foi isso. Nada muito a declarar desse jogo. O Packers já estava classificado, ele já sabia que ele ia ficar com a sétima vaga dos playoffs. Pois é. Não alcançava mais ninguém. E foi isso desse jogo. Bom, bora pro próximo aí. Cowboys e Giants. Giants aí vencendo 34-17. A dona aí do. Talvez a única coisa talvez aí do jogo, né? A dona. Nova dona, né, do New York Giants, Joe Mara aí pegou a bola do jogo, né? E é isso, né? É o último jogo desses dois times também. Já estão eliminados. Era só questão aí de draft talvez ali, mas acabou que até o time aí que poderia se beneficiar com a derrota ganhou, né? Então é isso. Bom jogo dos dois aí. Né? Quer dizer, nem bom jogo. Né? Mas é isso. Aconteceu. Foi um jogo ok ali, né? Os dois também já eliminados, não valia mais nada. Os titulares, a maioria deles nem jogaram. E, cara, foi isso. Vitória do Giants aí, 34-17. Vamos ver o que vai ser desses times aí no próximo ano. Sair daí do Matt Eberflus do Cowboys, o coordenador defensivo. Vamos ver o que eles vão atrás aí. E é isso. Também, Isso. o Giants está mudando tudo. Então é só ano que vem que podemos falar melhor aí, talvez. É isso. Titans e Jaguars aí também. Jogo aí que confirmou o Jaguars vencendo a divisão. E confirmou aí que o Trevor Lawrence está talvez um momento inspirado, mas agora foi contra o Titans também, né? Vamos ver. Mas é isso. Vitória para confiança, 41-7. E é isso, né? Vai pro playoffs aí, dando cor em todo mundo. Outro jogo óbvio também, fácil também, né? Todo mundo já imaginava que o Jaguars ia vencer em casa contra o Titans, que fez uma temporada ruim, né? Até jogou bem alguns jogos, sentou, brigou, mas contra o Jaguars aí não tinha como. E foi isso. Colts e Texans, jogo equivalia, né? Também coisa aí pro Texans, né? Poderia ganhar a divisão, mas até que acabou vencendo 38-30, mas acabou ficando com a quinta seed mesmo. E o Colts eliminado aí. A dona do Colts, né, confirmou que os dois, tanto o GM quanto o Steinstein, continuam no comando ainda. Ela tá confiante, né, nesse time ainda. Então sem nenhuma mudança. E pro Texas aí vai pro playoffs. E é isso. Pô, pra mim foi surpreendente desse jogo mesmo assim. O Colts fazendo 30 pontos pro Aaron Leonard, né? Então, assim, é um ataque que foi bem feito pelo Steichen, né? Mas não sei o que acontece com esse time, que ele quebrou todo. Né? Exatamente. E assim, na verdade, esse jogo, cara, o objetivo do Colts, o Colts já estava eliminado. O objetivo do Colts era atrapalhar o Texans. Tentar jogar o Texans numa posição mais baixa possível. Porque chegou na última rodada, estavam na última rodada tava o Chargers, os Bills e os Texans, todos eles com a mesma campanha. Então, todos eles estavam 11-5.
Então, assim, era basicamente assim, para definir quem era o quinto, o sexto e o sétimo, né? E claro, quem fica em sétimo não joga em casa nenhuma partida, né, dos playoffs. É certeza disso. E aí, basicamente, essa era a motivação do Indianapolis Colts, tentar terminar o ano ali com uma vitória contra um rival, né, já que perdeu para todos, né, esse ano. E aí foi basicamente isso. Tentaram, jogaram ali, brigaram até o final, chegaram a virar o jogo no segundo tempo. Mas assim, o Colts conseguiu retomar o controle ali da partida. Teve um jogo ali, o jogo foi meio bizarro também. Teve um fumble ali do cara do Colts também no segundo tempo. Teve uma outra jogada também bizarra ali ai caramba, de fake punch, que também foi bizarra. E, cara, foi isso desse jogo. No final ainda teve ali, eles ainda tentaram ir pro rugby ali, o Colts tentou ir pro rugby, e também não deu certo. O Texans acabou recuperando a bola e deixando 38-30, né? Por isso que foi o placar tão elástico assim, né? Não tão elástico, né? Mas ficou um pouco maior do que foi durante o jogo, né? E, cara, acho que foi isso desse jogo. Bom, vamos falar então aí do jogo do Buffalo Bills e Jets. Buffalo Bills venceu 85-8. E, pô, Danilo, você já foi nesse estádio aí e deu sorte, né? Então, provavelmente é o último jogo, né, do Ralph Stadium. A torcida até ficou ali, né, alguns minutos depois do jogo pra se despedir do estádio e tudo. Então foi um jogo de despedida aí do Bills. E bem, ganharam aí 35-8 com o Mitchell Trubisky fazendo um show. Isso aí. E, cara, esse estádio é bem legal. Ele é bem legal. A atmosfera de Buffalo lá é uma coisa absurda. Assim, acho que foi um dos estádios que mais me impactou, assim. A nível de torcida, de estádio não especificamente, mas sim de torcida, né? Que é uma galera bem maluca mesmo, que a gente vê na TV, né? O torcedor do Buffalo Bills é maluco. Sim, de fato, velho, esse cara é maluco. Não só na frente das câmeras, né? Tão Então. Maluco que deixou o Kelsey maluco também, né? Exatamente. Jason Kelsey. Exatamente. E eles, cara, assim, bem legal, né? Assim, eles estão construindo um estádio novo ali do lado do estádio. Quando eu fui lá, já dava para ver, né? As primeiras construções ali, que eu fui em 2023 lá. Então já dava para ver ali as primeiras coisas ali. E, cara, é isso. O Buffalo Bills tá, assim, um jogo facílimo, né? Contra o Jets. E foram aí pro. Hã? Um amistoso. Aquele amistoso Brasil e Japão, né? Aqui, né? Pro final. Pra acabar, praticamente, né? Isso daí. E, bom, enfim, é isso. Eles vão para os playoffs aí, venceram e é isso. Ano que vem tem estádio novo pro Buffalo Bills. Vamos ver com um troféu, né? Porque o Ralph aí não teve nenhum troféu. Pode ser que eles levem o troféu pro novo. Essa é a esperança aí do Bills, né? Agora nos playoffs, vamos ver. Ainda tem essa, né? Essa é a temporada de despedida, digamos assim. Pois é. Ainda pode ser que ainda tenha algum jogo lá, né? É difícil, é difícil. Acho que o Chargers não vai tão longe. É bem difícil. Eu não acho que o Chargers vá tão longe, mas enfim, tem uma esperançazinha ali, né? Quem sabe? Então, exato. Mas é muito provável que realmente é o último jogo. É o último jogo de temporada regular, é isso. Despedir de temporada regular e provavelmente playoffs também. Sim. É isso. Bom, Lions e Bears. Lions vencendo 19-16. Pô, dificuldade aí do Bears, um time de playoffs aí. O Lions tava meio mal, perdendo alguns jogos. Mas esse jogo aqui conseguiram vencer. Chicago Bears bem parado, né? Só foi pontuar ali no último quarto. Enfim, o Lions ainda foi no final ali, né? Com o field goal da vitória. Mas é isso. Venceram aí o Bears e terminaram positivo o Lions. E mandaram aí a direta pro Bears também, né? Que a gente tava falando, né? Vocês foram só pro calendário fácil. Exatamente, E assim, esse jogo, na verdade, assim, a única motivação do Detroit era atrapalhar o Chicago. Porque já não ia classificar mais, né? O Chicago Bears ali ainda estava brigando pela segunda vaga na NFC junto com o Eagles. O Eagles, vagabundo pra caramba, entregou o jogo dele lá.
o Detroit não quis saber e foi pra cima pra ganhar o jogo mesmo. Os caras jogaram assim com titulares, Jared Goff jogando. E eu acho também, cara, que assim, a questão também de, assim, de terminar a campanha positiva. É. Porque eles chegaram nesse jogo 8-8, né? E assim, meio que tipo assim, sei lá, uma questão de honra, vai, digamos assim. E para terminar, pelo menos assim, a temporada foi um fiasco, mas pelo menos terminamos 9-8, né? Terminamos com uma campanha positiva, O Dan né? Campbell é muito parecido, né, com o estilo do McTominay, talvez. Ele é um cara muito motivacional, então ele não ia deixar esse jogo aqui, ele ia motivar os caras e colocar os caras 100% pra esse jogo, porque é isso, é o último jogo, vamos lá, vamos bater nos caras. Provavelmente ele motivou a galera também. Ainda mais com o rival de divisão. É, Tem a questão também do Ben Johnson, tá do outro lado, que era um cara exato. que saiu Tem do muita gasolina Detroit. pra Então, ele, né? assim, exatamente, velho. Então, assim, os caras tinham todos os motivos. Então, porque assim, o Detroit ganhou os 2 jogos esse ano, né? Ganhou do Detroit as 2 vezes. Então, assim, ou melhor, já tinham ganho a primeira e eles queriam carimbar, né? Tipo assim, cara, beleza, eu não vou ganhar mais nada, mas eu quero carimbar esses malucos aqui. Eles vão pros playoffs com uma derrota pra gente, né? E ainda mais o jogo sendo em Chicago, né? Então, assim, enfim, o Detroit foi lá, cumpriu o papel dele, venceu. E, cara, é isso. Vamos ver o que esse Chicago vai fazer aí. Pra mim, o Chicago, ele é um time superestimado, né? Essa segunda posição aí da segunda posição na conferência é um pouco enganosa. Eu não boto muita fé, assim. Mas, enfim, eu até acho que eles não vão nem passar dos Packers, cara, porque aquele jogo contra os Packers aí de umas semanas atrás, que foi um jogo de sábado, que o Jordan Love saiu com a concussão, cara, não era para os caras terem perdido, né? Era pro Packers ser vencido esse jogo com uma certa facilidade. Mas é que aquele Malik Willis é horrível, né? O cara não conseguiu garantir o jogo. Né? Entrou no último. O jogo chegou no último quarto 3-3, o cara não conseguiu ganhar, né? Então, pelo amor de Deus. Então, eu, sinceramente, acho que esse Chicago. Sim, eu não vejo nada demais no Chicago. Eles têm uma boa defesa, uma defesa ali consistente. Mas, cara, assim, sei lá. Eu acho que o grande problema deles continua sendo o Caleb Williams. Eu acho que o Caleb Williams não vai fazer muita coisa. Vai acabar. Vai ser o primeiro jogo de playoff dele, enfim. O Chicago é isso, né? Desse jogo é isso, o Chicago é isso também. Enfim. Danilo, só passando aqui também, né? O Detroit Lions, não sei se você ficou sabendo, pra mim foi surpreendente isso, mas o coordenador ofensivo, John Morton, foi demitido. Ele tá fora Caramba, depois de não uma vi. temporada. Surpreendente, né? Não foi tão mal assim no Sim. ataque, né? Cara, na verdade não, mas eu acho que assim, ó, em alguns jogos o Detroit vacilou, deu uma travada. E aí que eu acho também, eu acho que eles também se atrapalharam muito nessa questão de não, vai na quarta descida. Em vez dos caras chutarem field goal, em vez de garantir mais pontos, porque assim, talvez com o Ben Johnson lá, eles faziam isso, eles faziam isso e dava certo. Agora esse ano não deu certo, aí tipo quiseram botar na conta ali do coordenador de ataque, né? Aí é complicado. E querendo ou não, o mercado de coordenador ofensivo tá bom, né? Esse daí tem Kingsbury, tem Stefanski, tem o McDaniel também, então se algum desses não virar em head coaches, eles inclusive já conversaram com o Mike McDaniel. Isso aqui é um perigo, tá? Mano, o McDaniel com o Jardim Gibbs e aquela offensive line, mano, isso aqui é um perigo, tá? Ele é muito bom de coordenador ofensivo, ele é muito bom. E dando esse ataque, eu acho que ele consegue fazer mais até com o Ben Johnson. Você diz o Mike McDaniel? Cara, eu não sei. Eu acho que assim, ó, cara, não sei, mas eu fiquei um pouco desanimado, mas eu acho que ele tá um pouco superestimado. Eu não acho que o Mike McDaniel é tudo isso, velho. Caramba, velho. Eu acho que ele poderia ter feito mais. Eu acho que ele poderia ter feito mais no. Hã? Com o head coach. O head coach ele foi uma merda mesmo. Ele foi ruim. Mas o ataque do Dolphins sempre Cara, com Tua. Não sei. Assim, é que assim, ó, uma coisa que ele é bom é a questão do jogo terrestre. Então, tipo assim, cara, outros caras passaram por lá e ele mandou bem no jogo terrestre. Então, e o que mas, o Lions cara. Então, não, mas o Lions até que é bom. Não, mas eu vi, inclusive, que o Lions tá pensando em trocar o David Montgomery. Ah, mas sim, vai ficar só com ter, né?
Mas ainda tem o o Gibbs. Cassius Gibbs. E tem a OL. É. Então, mano, cara, ele é muito bom coordenador ofensivo. O ataque do Dolphins, pra mim, sim, foi muito bom. Mesmo com o Tua Sim. jogando ali. E pra mim, assim, ele é uma boa mente ofensiva. Ele é um gênio ofensivo, mas ele não é um bom head coach. E aí eu acho que por isso Tá. talvez, né? Não sei, cara, eu tenho o pé atrás, tá, com o McDaniel. Eu acho que, tipo assim, talvez se ele fizer um outro trabalho só de coordenador ofensivo, porque não sei se você lembra, né, quando ele tava no São nunca Francisco, foi. ele saiu de técnico de running back pra... Não, ele era coordenador ofensivo, mas era aquele coordenador ofensivo do Shannon. Você não faz nada. Você é mais um auxiliar tá, ali, tá? é verdade. Tá. Mas ele já foi também head coach, ele já foi... Ele tem um papel bem importante no jogo terrestre. O 49ers, ele tinha jogado, ele desenhava e às vezes ele até chamava. Isso ele era. Tá. Muito bom mesmo. Ali no 49ers ele já atuava. Mas como coordenador ofensivo total, né? Ser o dono do ataque só foi com o Dolphins. Ah, Ele tá, fez um bom entendi. trabalho. Cara, assim, mas eu acho que... Cara, eu não sei também. Porque eu acho que, tipo assim, ó, até que no primeiro ano, lá com o Tarek Hill e tal, quando ele draftou o Jalen Então, eles foram Waddle e playoffs tudo lá. mais, ainda beleza, Mas ainda assim, cara, eu sempre achei, eu não sei se é por causa do Tua, mas eu sempre achei esse ataque meio travado. Assim, ele não é, pelo menos eu acho, ele não é tão espetacular como, sei lá, parece que é, entendeu? Assim, ele Eu acho que é teve um time problemas. que facilmente ele trava. Eu acho que ele teve problemas no começo, que eu até critiquei também ele um pouquinho, né? Mas ele tinha muito bom com o jogo terrestre com o uso do Tarek Hill ali. O Tarek Hill sempre tinha, inclusive quase bateu recorde com ele, né? Mas ele melhorou o time no jogo terrestre, tanto é que agora o Dolphins é bem carregado pelo jogo terrestre, né? Então, Sim. sei lá, a gente já alongou demais aí no McDaniel, mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso. O Lions perdeu aí demitiu o coordenador ofensivo e eu acho que a decisão foi muito por conta disso, por conta do mercado tá bom. Se eles já foram e eu acho que eu acho que é isso. Hã? Se eles já foram o McDaniel, eu acho que é isso. Sim. E assim, eu acho que outros caras, assim, e qualquer cara de ataque adoraria ter esse ataque do Detroit na mão, né, velho? Porque é muito talento junto, é muito cara bom. E, enfim, o cara que for lá, provavelmente ele vai ter fazer a festa. Muito provavelmente ele vai ter sucesso. Ele pode brincar o que quiser. O Cliff Kingsbury pode fazer o que quiser aqui, qualquer um aí que for. Sim. Tem boas Eu acho que vai ser uma boa pra ele. E um último ponto só que eu queria trazer, tá? Não sei se você viu a interceptação do Caleb Williams no final do terceiro quarto. Não. Outro passe forçado dele. O passe, assim, foi mais pro safety do que pro recebedor dele, velho. Tipo assim, o safety e o recebedor tava, tipo, pelo menos uma jarda de distância, velho. Então, assim, na endzone, né? Então, assim, o jogo ainda tava zerado, né? O Chicago não tinha feito nada ainda. Mas, assim, aquele passe forçado na endzone, não viu o safety na cobertura e o passe foi mais pro safety do que pro recebedor dele, né? Então, assim, isso é uma coisa que o Caleb Williams precisa ficar ligeiro, porque senão ele vai fazer a festa lá da defesa do... Porque ele tem... Já deu pra ver que ele tem um probleminha com safeties, né? No jogo contra o Chicago, no jogo contra o Green Bay, no primeiro, ele também foi interceptado por um safety, né? Só que a diferença é que o passe foi mais curto do que deveria. Então, enfim, vamos ver como que o Caleb Williams sai no coisa. Ele tem dificuldade no meio do campo também, né? Leitura ali. É mais complicado pra ele. E é onde o safety geralmente dá. É isso aí, por isso que eu acho que o Chicago não é tudo isso. Mas enfim, vamos seguir. Bora. Bom, Chargers e Broncos. Broncos aí confirmando a primeira seed, vencendo 19-3. Esse daqui, pra terminar a temporada, o Broncos nem foi emocionante. Mas acho que talvez foi por conta aí do Chargers teve um jogo mal aí no ataque. Só 3 pontos. Acho que o Broncos fez o papel dele, fez 19 ali pra levar até o fim, né? Mas o Chargers não ajudou, né? Exatamente. Na verdade, assim, cara, o Chargers nem tava muito afim de... tipo, o Trey Lance jogou, né? O Trey Lance, então, tipo assim... Você já vê, né? O Trey Lance teve interceptação que nem foi culpa dele. Ele lançou um passe até curto, um passe até fácil de agarrar. E o cara soltou. O recebedor soltou e a bola ficou pro cara dos Broncos. Mas, cara, assim, um jogo normal, né? Vitória normal também dos Broncos, nada demais. E, cara, foi isso. O Broncos garantiu aí a first seed.
tá com a folga na primeira rodada dos playoffs. E é isso. Eu esperava que ele se adaptar ao nível trelense e ia levar o jogo aí também, mas não conseguiu. Como sempre, né? Pelo menos. Bom, bora aí pro próximo então, Chiefs e Raiders. Chiefs aí que fazem sem Mahomes, sem nada, e perdeu aí pro Raiders 14-12. Com um field goal aí do Daniel Carlson, 60 jardas, né, pra terminar aí. O Raiders pelo menos teve uma vitória. E já falando também, né, Pete Carroll aí, fora também do Raiders, não é uma surpresa, né, pelo decorrer da temporada e tudo, mas é isso. O velho vai sair e vai sair com vitória pelo menos, né? A chicleteira encerrou a passagem dele com a vitória, pelo menos, né? Exato. Mas, enfim, o Raiders, mesmo com essa vitória, o Raiders ainda foi, né, o pior time da NFL. Sim. Pior campanha, 3 vitórias e 14 derrotas. Mendonça, todo mundo bateu neles. Quarterback aí do Raiders, provavelmente. Fernando Mendonça. Eu vi também isso, né? Eu vi que esse Fernando Mendonça aí, acho que vai ser o cara da escolha, a primeira geral, né? Provavelmente eles vão escolher um quarterback. Até porque precisa também, né, velho? Porque, pô, não dá. Não, assim, o Geno Smith vai ser aquele cara, um bom backup nos próximos anos. Eu, sinceramente, eu acho que depois dessa passagem dele aí, e pela idade dele e tudo mais, eu acho que ele não vai conseguir mais ter vai ser um outro Taylor. cargo de titular. Vai ser um Tyrod Taylor. Tipo isso, entendeu? Vai ser um cara que só vai ficar pulando de time aí, sempre sendo um backup. E, cara, é isso. O Raiders está sob nova direção. E é isso. E final de temporada bem melancólico pro Chiefs, né? Que maravilha. 6-11 pros caras. 6-11, Caramba, 6-11, hein? Quem diria? 6-11, quem diria, hein? Meu Deus do céu, maravilha. Tá 7-1 pra eles também, eles tomaram aí. Eles perderam eles ganharam um jogo em casa, fora de casa, e perderam 7. Aí, Chiefs, você tem um 7-1 também. É isso. Vai deixar que eu corto e eu vi. Mas eu vou seguir agora. 1, 2, 3. Bom, vamos pro próximo jogo. Rams e Cardinals. Rams aí vencendo 37-20. Matt Stafford aí. Se ele não for MVP, não vale, né? Stafford de 4 touchdowns. 44 touchdowns na temporada. Drake May aí que acho que tem 28 talvez, eu não lembro agora. 44 touchdowns. Metade desse foi aquele espaço de uma jarda também pro Davante Adams, né? Mas mesmo assim. É difícil fazer aquele passe também, né? Pra qualquer um que faz, senão todo mundo fazia. Mas é isso. Ganharam aí dos Cardinals. Que a atuação do Cardinals também aí, um time simplesmente aí cometendo falta atrás de falta, totalmente. Esse jogo aqui eu percebi que o Cardinals não tava muito afim de jogar não. E mesmo assim fizeram até 20 pontos e tudo, mas pô, Cardinals, que fim de temporada também melancólico pro Cardinals. Né? Cara, engraçado que assim, eu não tava dando nada pra esse jogo. Eu achei que o jogo ia ser, tipo assim, uma surra como foi da outra. Só que, por incrível que pareça, surpreendentemente, o Cardinals chegou a virar o jogo. Sim, chegou a estar ali no final do terceiro quarto, o Cardinals na frente. Uhum. Falei, mas o que tá acontecendo? Os caras resolveram jogar agora na última, querem atrapalhar o Rams, querem ajudar os Niners, né? Porque o Rams ainda tava brigando pela quinta vaga, né? Porque até então ele tava em sexto. E enfim, foi um jogo bem assim, o último quarto ficou fácil, né? O último quarto o Rams virou o jogo e foi pra cima e acabou abrindo mais vantagem, né? Eles fizeram 14 pontos no último quarto e, enfim, acabou aumentando ali a vantagem. E, cara, foi isso. Pra mim, Stafford é o MVP. Não tem como dar esse MVP pra outro cara. Eu, sinceramente, o Drake May, beleza ali, jogou bem e tal, mas, cara, sinceramente, não vi nada demais, não vi tudo isso. É que, na verdade, acho que o pessoal tá espantado porque é a primeira vez que vê o Drake May jogando pra caramba, né? Mas tem a questão da tabela também, enfim. Pra mim, o Stafford vai ser o MVP, merecidíssimo, tá jogando muito. E, cara, de verdade, sem clubismo, sem paixão, pra mim, esse Rams aí vai parar no Super Bowl, velho. Infelizmente. Totalmente sem clubismo mesmo você, né? Porque se fosse com clubismo, aí a gente teria uma treta aqui. Mas
Sim, é um time muito bom. Era o time que pra mim era pra ser o First Seed, mas não foi, né? Acabou perdendo em alguns jogos, tipo, de bobagem, e o jogo do... só o Panthers mesmo, assim, que eles perderam, assim, perderam, né, real. Os outros não, né? Eles tiveram ali jogos bem apertados, que poderiam ter ganho. Então, pra mim era o First Seed, e aí esse é o First Seed, e pra mim é o melhor time também da NFC, também pra mim é favorito. E é isso. E pô, só fortalecendo, né, o que a gente tá aqui também. O Stafford a gente cantou faz muito tempo já ainda. Já, Sim. acho que foi da semana 8, por aí. Mas o Tom Brady, ele falou, pô, o Drake May tá fazendo uma boa temporada, tá legal, mas o que o Stafford tá fazendo também tá legal, e o Stafford tá há muito tempo na liga. Dá um Sim. MVP pra ele, porque assim, ele nunca nem foi mencionado, então assim, o cara com uma carreira dele, né, Hall da Fama, Sim. ele tem dois caras na lista de recorde de jardas recebidas, dois caras recebedor dele, ou seja, ele passou pro cara. Né? E ele teve Sim. várias temporadas de 4.000 jardas num time fraco, né, do Detroit Lions. Então assim, cara, Exato. vamos dar pro cara aí, historicamente. E uma temporada, não sei se você sabe também, né, a temporada do Stafford, ele não jogou a precision e nem treinou. Ele, inclusive, ele tava numa máquina, parecia um treinamento do Goku mesmo, assim. Sabe quando o Caramba. Goku, acho que é quando o Freeza, ele tava usando com o Freeza que ele fica meio que tipo, naquela banho, né? Acho que era um banho ou uma coisa. Uma incubadora, né? Eu acho que era isso que ele tava. E era mais ou menos isso, era uma parada assim que tinha. Com luz e tal, que ele foi. E. E aí ele confirmou que ele virou um robô depois disso. Então talvez aí por Caramba. isso que ele tá fazendo isso aí. Mas exato, o Stafford quase nem joga, tipo, ele tava lesionado, né? E entra na primeira semana e arrebenta tudo. Então, assim, pô, que temporada também, né? Sim, uma puta temporada. E é isso, cara. Assim, é o que tá jogando melhor, é o que tá detonando. E, cara, assim, eu não consigo ver outro time da NFC batendo de frente com esse time, assim, derrubando. Ninguém, assim. Nenhum dos que estão lá eu acho que consegue. Talvez o Seattle dê algum jogo, mas, cara, eu não consigo botar fé nenhuma nesse Darnold. Nada, nada, nada. Eu acho que o Rams ele não vai vacilar nos playoffs. Não vai dar essa moscada aí que eles deram de perder de virada aí para Seattle na prorrogação, perdendo pro Eagles também no finalzinho, bloqueio de chute. Enfim, esse Rams aí, infelizmente, eu acho que esses caras aí vão pro Super Bowl. Torço que não, mas é o grande favorito aí, talvez, da NFC. É isso, né? É isso. Próximo. É isso. Bom, Dolphins e Patriots. O Dolphins gosta de. Ah, só uma coisa. Vamos voltar um pouquinho ali naquele jogo, depois eu falo aqui de novo. Jonathan Gannon, né? Também saiu. Só dessa notícia também. Essa daqui eu só quero contar, mas é meio triste pra ele. Mas assim, ele fez aniversário no dia 4, né? Que foi no domingo. E foi demitido no dia 5, né? Então fez aniversário e depois foi, mas foi um dia ruim talvez, não sei, pra ele aí. Mas é isso. Que vida segue aí pro Jonathan Gannon? Acho que ele vai ter emprego aí pra de coordenador defensivo aí na NFL ainda. E é isso, esses Cardinals, cara, qualquer head coach que vem aqui é difícil, né? Então não foi talvez tanta culpa dele ali. É uma franquia Sim, que não dá certo há muito tempo. sim, Ah, e aí, verdade. você sabe que já pensou se o Harbaugh cai nesse Cardinals? Fudeu. É o que só faltava, né? Essa Oeste fica assim, Não, né? Só que falta. Bom, agora vamos pro próximo aí, que eu não quero pensar nem nisso mais também. Dolphins e Patriots. Patriots aí vencendo 38-10. O Dolphins não aprontou dessa vez. Não conseguiu, né? E é isso. O porteiro do Safado mostrou que com ele não tem essa daí não. De ser safado com ele, né? E é isso. sim, 38-10, verdade. meteu um cacete já. Ah, sim, meu, o Patriots foi lá e arrebentou os caras, né? Sem Uhum. dó. Sem dó, assim como tem que ser, né? Essa é a verdade. E, enfim, o jogo, o Ramondre Stevenson, 131 jardas terrestres, 2 touchdowns. O Trevon Henderson também, 2 touchdowns. Então, assim, os caras correram até não poder mais. Detonaram o Miami Dolphins.
E é isso. A Mike McDaniel tá fora foi demitido, né? E, cara, é isso. E, inclusive, quem que é o cara? Não, não, peraí. Tem um cara dos Packers que tá chegando nos Dolphins, eu vi a notícia hoje. Um vice alguma coisa. Enfim, Ah, eu eles estão preciso pegar mudando direito aí. essa Pode ser informação. um. É, O do GM, né? isso exatamente. Acho que é alguma coisa assim Ah, eles mesmo. estão Eu vi entrevistando, hoje eu essa acho. notícia. Eles estão É, entrevistando, isso eu sei. O Dolphins está entrevistando, acho é, que um scout também do 49ers, enfim, para ver quem vai ser aí o GM. sim. Mas, cara, é isso. Do jogo, né? 38-10, não tem muito o que falar. Patriots vai ali pros playoffs com a segunda vaga. E, pra mim, o Patriots é outro time superestimado, viu? É, vamos ver aí nesse daí. O Mark Vrabel é bom head coach, então, sei lá, aqui eu tô mais com medo, né? Que assim, pode eliminar times mesmo, eu acho que é. Diferente do Bears, eu acho que esse time aqui é mais time. Porque assim, é fácil se esconder na NFC, porque tem Panthers, tem Falcons, mas na Sim, NFC é mais difícil, eu acho. Embora eles se esconder ali com Dolphins e Jets, né? Mesmo assim, eles tiveram alguns sim. jogos difíceis e conseguiram, né? Então, eu acho que é um time válido. Dos playoffs, né? Não é o grande favorito, mas é um time muito forte mesmo. Sim. Pra atrapalhar. É isso. Acho que desse jogo aí é isso. Bom, vamos falar do jogo polêmico agora. Commanders e Eagles, eles querem jogar contra a gente. E a gente também quer agora. E é isso, Eagles aí, Commanders vencendo com o TD do Josh Johnson correndo, que assim, aquele linebacker, eu não sei se ele se explicou ainda, mas pra mim ele virou as costas e deixou o Josh Johnson fazer o touchdown. Então assim, realmente, pra mim, com essa interpretação, não é nem a questão dos reservas, porque eu acho que faz sentido você ter uma bye week. Mas eles têm deixado de estender, eu acho que também foi muito ruim. É claro, poderia ter jogado com os titulares e garantir a vitória, né? Mas é isso. Enfim, Ah, escolheram a gente na cara dura. E é isso, né? 24-17, só fala do jogo, do final, mas é isso. Pode continuar, Danilo. é um bando de filha da puta, né? O cara do Eagles é um bando de filha da puta, é isso que eles são. Porque, assim, eles estão achando que eles vão chegar e vão deitar e rolar em cima de São Francisco. Pode ser que até aconteça se o Barkley conseguir jogar, Provavelmente, né? Se entrar o talvez. jogo terrestre, se entrar o jogo terrestre, lascou. Mas, assim, do contrário, cara, eu queria tanto que São Francisco travasse o jogo terrestre e fizesse o Hurts passar a bola, só pra gente ver do que o Hurts é feito, sabe? Porque, assim, esse tipo de jogo, assim, ó, cara, eles entraram com as reservas e, assim, nitidamente, os caras, assim, eles não queriam a segunda vaga. Porque se eles pegassem os Packers, né, eles com a segunda vaga, eles pegam o sétimo, que é o Packers. E eles sofreram um absurdo para jogar com os Packers, né? Então foi um jogo 10-7, assim, um sofrimento lascado. Inclusive, assim, teve vários fumbles, turnovers, enfim, nesse jogo. E assim, acho que provavelmente para eles, assim, eles também querem se vingar um pouco, né? Porque o São Francisco, a última vez que o São Francisco foi lá na Filadélfia, enfiou cacete neles, enfiou 45 neles, É. né? Então, assim, e aí o que eles querem fazer? Não, agora é hora da gente se vingar desse São Francisco aí. Porque isso aconteceu em 2023. Era o mesmo time. Era o mesmo São Francisco 49ers. Era o Purdy, era o McCaffrey. Toda essa galera que tá jogando aí, tirando um cara ou outro que saiu, mas a maioria é os mesmos caras. Então, tipo assim, a gente quer se vingar dos caras. Yeah. Porque assim, ó, no meu entendimento, tá? No outro jogo, o Chicago ia enfrentar o Detroit. O Detroit tinha grandes chances de vencer e venceu. Então, se o Eagles tivesse vencido esse jogo, o Eagles tinha pego a segunda vaga. Ele estaria enfrentando estaria enfrentando agora o Packers e o Uhum. São Francisco enfrentaria o Chicago, né? Então, assim, eu acho até que o São Francisco seria melhor enfrentar Chicago. Mas Yeah. beleza, enfim, os caras querem que seja assim, então beleza, show, vamos lá. Vamos lá na casa dos caras lá e arrebentar a cara deles. Pois é, eu também, por isso que eu até fico meio irritado, porque podia deixar esse jogo pra depois, né? É, Mas enfim, quiseram agora, vamos. Assim, o Eagles provavelmente tem os motivos deles, enfim, eles conversaram lá. Eu acho que eles também viram ali. Foi, aliás,
realmente, se parando pra pensar, é um bom adversário você pegar nos playoffs, porque você tá com, eles têm uma defesa totalmente, a gente tem uma reserva totalmente, um time totalmente reserva na defesa, né? É, exato. Então não tem pass rush, ele tem uma boa offensive line, né? E aí o Packers, querendo ou não, tá com o time ali mais inteiro. Então, assim, Sim. é isso. Mas fizeram na safadeza, não deixava o Josh Johnson pelo menos fazer o TD, pô. Isso é triste. Tem lembranças disso. Mano, é Né? palhaçada isso, velho. Palhaçada que os caras Exatamente. fazem. Pô, perder pro Commanders é palhaçada, hein? Que bizarro, velho. É isso. Desse jogo é isso, É acho isso. que, porque assim, o jogo meio que, pra mim, foi meio que assim, a gente quer perder. Então, que vai falar das jogadas, né? Porque, pô, É, exato. é isso. E pra finalizar, um jogo épico, né? É o jogo aí do Prime Time aí, do último jogo, né? Do Prime Time. Já é história por conta dos dois times, Ravens e Steelers, é uma rivalidade muito grande. E esse daqui valia, né? Valia o título da divisão e a vaga aos playoffs. E dois chutes aí errados ali no último quarto. Mas o Ravens conseguiu com o loop, né? Errando aí. Sentiram falta do Tucker, né? O Ravens. E é isso, 26-24 aí pro Steelers. Cara, que jogaço, hein, velho. Puta É. merda, assim, o final desse jogo foi épico, velho. Foi Aham. épico. E assim, e eu achei no começo do jogo, pô, eu achei que o Baltimore tava com tanta facilidade. Assim, na primeira campanha deles, meu, o Derrick Henry correu pra caramba, jogo terrestre entrando, uma facilidade, assim, Pois é, do até o Lamar Zay passar a Flowers jogou bem. bola. Hã? Até o Zay Flowers jogou bem. Exatamente. Então o Zay Flowers, que ele é um cara porcaria, que normalmente ele fica no bolso dos defensores. Cara, ele foi bem pra caramba, mas eu quero trazer um ponto aqui. Cara, como o Jalen Ramsey fez uma péssima partida. Mas não foi uma partida ruim, foi péssima. Horrorosa. Eu acho que assim, cara, foi uma Chegou, das né? piores partidas, se não a pior. É que assim, eu não lembro de todas as partidas dele. Mas essa daí, com certeza, foi uma das 5 piores dele, porque assim, o primeiro touchdown desculpa, do Ravens, foi nas costas dele, né? Assim, vacilou. Que inclusive, porra, velho, os caras chamaram uma cover zero, velho. Né? Ou você vai chamar uma cover zero ali contra. Tendo uns caras, uns recebedores rápidos pra caramba, né? É. Então, assim, pô, o cara correu sozinho. Zay Flowers correu absolutamente sozinho. Uhum. Sozinho. A hora que eu olhei, eu falei, caralho, os caras não sabem quem que eles estão enfrentando, não, velho. É. Sabe? Tipo assim, pô, você jogar uma cover zero, não deixar ninguém no fundo do campo na cobertura, É. né? Tipo assim, deixar. Mas isso daí, sabe o que é? Que assim, os caras estavam tão em choque com as corridas do Derrick Henry, mas tão em Pode choque, ser que também. os caras falaram assim, mano, a gente tem que parar esse maluco, traz mais um aí, chama o safety pra parar também, porque a gente tá dando conta. Entendeu? E assim, enfim. O Lamar Jackson teve uma interceptação tão azarada, velho, que foi aquela que ele foi lançar, a bola bateu na mão o cara dos Steelers, a DL, espalmou, Sim. a bola bateu no cara do Ravens e sobrou pro J.J. Watt, velho. Foi Tipo aquela assim, do ficou Don parecendo Antunes, né? futebol. Doink, doink, hello bola. Doink, errou bola. É. É isso. E, enfim, cara, assim, foi um jogo, assim, o final do jogo foi sensacional. Foram 3 pontuações, assim, sensacionais. E, de novo, Jalen Ramsey, de novo, ele falhou, né, numa delas lá. Não, minto, na verdade, a primeira que ele falhou não foi na do Zay Flowers. Acho que foi do Likely. Acho que foi a Zaya Likely no primeiro touchdown. Mas, enfim, cara, e aí o que aconteceu? Teve o chute lá, né? Ai, caramba, do. Caramba, como que é o nome do kicker do Steelers, velho? Boswell. Isso, Boswell. E aí o que aconteceu? Cara, ele errou o chute, bizarro, né? E depois teve. E assim, outro erro do Jalen Ramsey também que eu quero trazer é no posicionamento do Baltimore Ravens. Quando ele fez aquele passe, ou aquele posicionamento do chute,
O Jalen Ramsey, ele vai meio que, tipo, parecendo vôlei, meio querendo espalmar a bola, meio, sabe, tipo, esquisito. E aí o cara simplesmente vai lá, pega e garante ali a descida, posiciona o kicker. Só que, cara, o kicker vai lá e dá aquele chute horroroso, né, velho? Pelo amor de Deus. Depois desse jogo aí eu falei, esse Chris Boswell, o kicker do Steelers, mano, o cara é abençoado. Porque ia ficar Pois tudo na é, conta né? dele. É, Ia ficar tudo na conta dele. E o Jalen Ramsey também, né, velho? O cara não ia nem lembrar que ele fez 3 cagadas no jogo, que ele pois cedeu é, 3 sim. touchdowns. Então, Quer dizer, 2 touchdowns e uma outra, e um outro passe, né? inclusive agora estão falando do loop, né? Se ele vai ficar ou não. Então, sim, o Boswell realmente tem que agradecer aí, porque era na casa dele, né? Sim. Então, é isso, pô. E, caramba, o Lamar Jackson aí fora. O grande jogo. Foi o melhor jogo do Lamar Jackson na temporada, né? Mas é isso, perderam aí. E, enfim, você tem mais coisa pra falar do jogo, Daniel? Cara, não, eu só mesmo que, assim, cara, eu fiquei. Pô, esse jogo eu fiquei com dó do Lamar Jackson, mano. Uhum. Pô, eu falei assim, caramba, o maluco se doou pra caramba. Não que ele não tivesse se doado em outros jogos, mas, pô, esse jogo ele tentou pra caramba, velho. Ele fez tudo que. Assim, ele fez tudo certo. Ele fez tudo Uhum. certo. Ele acertou os passes, não forçou, foi bem pra caramba, assim, tipo assim, cara. E, porra, perder por um chute de field goal é foda, né, velho? É, Machuca, mano. machuca, Eu fiquei com dó machuca. do Lamar Jackson no final do jogo. Eu falei, pô, velho. E assim, cara, no fundo, eu tava até torcendo um pouco mais pro Baltimore do que pro Steelers, sabia? Eu também um pouquinho, porque o Baltimore jogou melhor, eu acho que a temporada, até que o Pittsburgh. Eu acho que o Pittsburgh foi muito estável. Não sei como eles ficaram Sim, 10-7. Você olha assim, a campanha deles é muito estranha, assim, o jeito que eles perderam alguns sim, jogos e tudo. Mas estão aí, 10-7. É a magia do McTominay ali, às vezes. De deixar o time ali bem organizadinho e tudo, né? E, sim. enfim, mesmo com os erros aí do Ramsey, até mesmo o ataque não jogando tão bem, eles foram ali, enfim, controlando o tempo, controlando, pontuando. E no final tiveram aí essa coisa aí do kick ser errado, né, do loop. E é isso. Querendo ou não também, né? A temporada que o Steelers foi fazendo ali, ganhando alguns joguinhos ali, ganhando. O Ravens estava meio que tipo machucado e também quando o Derrick Henry tava no campo não tava jogando tão bem. Então, realmente, assim, ele montou um time que foi constante ali pelo menos e se classificou, né? No meio de toda essa turbulência aí que tava na NFC Norte. Acho que se fosse Sim, outro ano o exatamente. Steelers nunca iria. Mas com esse ano Não, com assim meio certeza. atípico foi isso. Sim, Né? verdade, concordo. E assim, cara, assim, no fundo também, pô, legal, a gente vai ver mais um playoff do Rodgers, né? É, exato. Ainda tem esse ponto também. A gente não sabe se é o último dele, se é o último ano dele ou não. Uhum. Mas, enfim, sempre legal ver mais um playoff aí com o Rodgers, né? Eu não acho que vá longe. Eles vão enfrentar o Houston Texans. Eu coloquei que o Houston Texans passa, mesmo jogo sendo em Pittsburgh. Mas, cara, é isso do jogo. É, e aí a gente tem que falar do cara que vai se despedir, né? Se despediu depois desse jogo. Harbaugh aí saiu do Steelers. Provavelmente foi uma decisão difícil pro lado do Ravens. Mas realmente, né? É um time que tava meio ali muito inconstante em alguns problemas. E eles tomaram a decisão aí de não seguir com o Harbaugh como head coach. 18 anos como head coach aí do, do Ravens. O Ravens só que é desde 96, né, que eles abriu a franquia, eles só tiveram 3 head coaches, vai ser o quarto agora. Então é uma franquia aí que não demite muito o head coach, tá sempre com ele, né? Por isso até que é uma franquia vencedora. E foram aqui, né, tomar a decisão, não é, como a gente pode ver historicamente, não é uma decisão tão recorrente, mas dessa vez eles tomaram Harbaugh aí fora do Baltimore Ravens. Não sabemos aí quem vai ser o próximo, mas é isso, né? O último jogo aí do Harbaugh como head coach do Steelers, do Ravens, né? O Steelers a gente pode ver também, talvez. Mas é isso, mudança bem drástica, né? Porque o Ravens é a cara do Harbaugh ali. Vai ser estranho ver o Ravens ser um Harbaugh ali, né? Exatamente. Mas assim, cara, eu acho que essa decisão talvez já tivesse sido tomada ali, sei lá, talvez no meio da temporada. Talvez os caras já estivessem um pouco essa ideia. Assim, o que eu quero dizer é que assim, não foi essa eliminação que causou tudo isso.
Eu acho que essa temporada já seria a última do Harbaugh mesmo se ele tivesse chegado ali, talvez, numa final de conferência, alguma coisa assim, né? Porque, cara, assim, engraçado, né? Que assim, eles têm um cara como Lamar Jackson, trouxeram Derrick Henry, assim, o jogo terrestre não foi problema esse ano. Não foi. Mesmo o Derrick Henry ali sofreu uns fumbles e tudo mais, mas assim, porra, velho. Você tinha um cara confiável ali carregando a bola, né? E mesmo assim, tudo bem, teve as lesões e tal, tudo mais, só que mesmo assim o time não conseguiu andar, né? Não conseguiu, acabou deixando muito pro final, pro último jogo e acabou não conseguindo. Então, enfim, eu acho que isso aí acabou pesando um pouquinho e, enfim. É um cara que é o que você falou, né? A gente sempre, eu pelo menos desde que eu comecei a assistir NFL, eu só vi o Baltimore com o John Harbaugh, né? Então, assim, vai ser a primeira vez que eu vou ver o Baltimore sem ele lá na sideline. Mas, enfim, ambos também são sempre bem-vindos, né? Exato, o Ravens perdeu de formas estranhas, né, no playoffs que eles foram. Tinha um bom time, Sim. mas sempre perdi de forma estranha, não jogando no estilo deles, às vezes não se adaptando. Então, assim, realmente, talvez uma mudança seja bom para os dois lados aqui também, pelo desgaste e tudo. Então é isso. O Harbaugh provavelmente vai continuar, né, sendo head coach. Vamos ver para onde vai. Tomara que não vai pro Cardinals, por favor, né? Sim. Eu Vai não dar uma quero ele na peça. nossa divisão também, não, velho. Vai lá Sai treinar lá fora. com o irmão dele lá, pô. Vai lá pro Raiders lá e fica os dois lá na mesma divisão lá, tudo perto. O pai não precisa ficar visitando muito, já vai, tipo, tá tudo perto, vai pra lá. Sabe o que eu tava pensando? Ah, A gente comentando sobre isso? Não sei o quão provável é isso, né? Dele continuar na divisão, só mudar de franquia. Já imaginou ele no Cleveland Browns, é, velho? Tentando arrumar o Cleveland Browns? então, exato. Também tem isso, mas assim, provavelmente o Steelers eu acho que também vai de mudança. A pessoa se muda assim, Harbaugh no Steelers e Tolin no Ravens também. Nossa. Não, aí é insanidade, velho. É doideira demais. Seria os dar uns trocados assim. Não É. sabemos aí como Mas é que eu vai acho que ser. tá mesmo. Eu acho que ele vai mudar de áreas. Eu acho que ele É, vai, talvez até de conferência, ou né? pro Fazer college. aquilo que o Rodgers fez, né? O Rodgers pegou e falou: Meu, não quero mais jogar na NFC, eu vou escolher um time aqui da NFC. Foi pro Jets, depois Steelers. Talvez ele pense assim também, né? Tipo assim: Ah, meu, deixa eu dar uma Ou mudada ele vai de pro áreas college aqui. também. Porque em Michigan Também, aí, é verdade. Michigan tá sem head coach, o irmão dele já É treinou lá, verdade. eu acho que também ele é de lá. Quer dizer, ele é de lá também, né? Seu irmão é. Então, Sim. pode ser que ele vá pra Michigan aí também. Ou tem Penn State, assim, o Harbaugh, emprego não vai faltar pra ele. Isso aí a gente tem certeza. Assim, Então, verdade. tá tranquilo. Saiu, mas eu acho que ele sai de porta aberta aqui. Porta aberta, né? Isso. Pela porta da frente, né? Na verdade. Com o Ravens. E é isso. Vamos ver como é que vai ser a É, sequência. e capaz até do Atlanta ir atrás dele, hein? Ah, Capaz até do Atlanta querer ir com atrás aquela dele, lista porque lá assim. do Bill Belichick, se não estão na lista, eu acho que esse aqui nem vai estar na Mas lista, velho. o outro O GM foi cara demitido, na que verdade. Pode ser que vá. foi, né? Hã? Os caras mandaram embora o GM que fez essa lista horrorosa aí também, né? Pode ser, né? Então o Joe Harbaugh tem chance. Não tá na lista dele, né? Então talvez. É, Vamos saber quem vai é estar isso. errado, né? No final. O Terremoto que nunca ganhou o Super Bowl ou um cara que ganhou 5, né? Na Porra. carreira que o Bill Belichick. Mas só até falando da carreira mesmo dele no Code dos Números, só pra ver com o tamanho dele, né? Tipo, 18 Sim. temporadas, 12 playoffs, 12 temporadas indo pro playoffs, 171 vitórias e 103 derrotas só. É isso. Harbaugh aí. E ganhou um Super Bowl, né? E inclusive contra o irmão dele. E contra Sim. o 49ers. Então, Contra o São Francisco, infelizmente. com o Joe Flacco de Primeiro Super Bowl quarterback. que eu tive. É isso aí. É isso. Fechamos a temporada regular, hein? Parabéns, Heitor. Parabéns aí, Danilo. Fechamos a temporada regular. É isso. Primeiro podcast já terminando a primeira aí. Uma temporada legalzinha. Foi aí. Sim, foi bacana. Aí tipo, o que a gente mais falava, né? No começo era surpresa, surpresa, surpresa. E é isso. Tivemos algumas surpresas aí com Jaguars indo, por exemplo, playoffs, indo bem, né? Quem imaginaria? E Chiefs saindo
também, né? É doideira, velho. Doideira demais isso daí. É Mas isso. é isso, e semana que vem tem mais, né? Porque a gente vai continuar gravando aí Exato. nos playoffs. Exato, vamos continuar e dos playoffs e como o objetivo disso aqui é a gente recordar não, gravar nossas previsões e é o que a gente já falamos aí, o Dani inclusive já falou aí que o Texans aí vai pro Super Bowl, né? Eu coloquei Texans e Rams no Super Bowl e o Texans ganhando. É, exato. Então é isso. É É, isso. temos aí essa daí, eu vou fazer a minha ainda, mas é isso. Falou, Boa. bons jogos aí de playoffs aí pra vocês, e é isso. Falou. Valeu, falou.